Oi gente, eu sou a Bia Barros e está começando mais um vídeo do Literabia. Hoje eu vim falar da minha experiência lendo o livro O Fim da Infância, do Arthur C. Clarke. Eu não tenho o livro aqui, eu peguei ele de graça pelo Prime Reading. O livro basicamente conta a história de, no meio ali da corrida espacial, antes do homem ir para a Lua, simplesmente aparecem centenas de naves alienígenas no céu, e o ser humano percebe que ele não está sozinho e que ele não tem tecnologia suficiente para derrotar aqueles seres que vão ser conhecidos como Senhores Supremos. A história é contada 5 anos depois, após o aparecimento dessas naves, e como a humanidade se desenvolveu depois da chegada deles, dos Senhores Supremos. E aí começa o questionamento. Eles estão ali pelo bem do ser humano? Qual o objetivo deles na Terra? Qual a aparência deles? Porque ninguém consegue ver eles. Existe o cara lá que eu esqueci o nome dele, que ele consegue subir na nave, ele pode subir como se ele fosse uma ligação direta da humanidade com os Senhores Supremos, e nem ele pode ver os Senhores Supremos, e tem todo esse questionamento. Depois tem um pulo na história, vai a 50 anos à frente depois da chegada dos Senhores Supremos, como o mundo mudou depois disso, como a tecnologia se desenvolveu, e a gente começa a entender um pouco do objetivo dos Senhores Supremos. As expectativas que eu tinha é que eu achava que ia ser um livro confuso, assim, de entender o que estava acontecendo, mas não foi. Eu consegui entender o que estava acontecendo, mesmo não tendo um personagem, assim, personagem principal, aquele mocinho que a gente segue ele em tudo. O livro não era assim, cada capítulo era um personagem, mas eu consegui entender o que estava acontecendo. A segunda expectativa que eu tinha era que eu esperava que tivesse uma linguagem antiquada por ter sido lançado nos anos 1950. Eu esperava que tivesse palavras que eu não entendesse, que ele usasse palavras rebuscadas, mas foi muito tranquila a leitura. Se alguém dissesse que foi lançado nos tempos atuais, eu acreditaria. E a terceira expectativa que eu tinha era que tivesse uma projeção de futuro boba. Geralmente esses livros e séries e filmes que são desenvolvidos no passado, assim, que foram escritos no passado e vão fazer uma perspectiva do futuro, dos tempos atuais, geralmente eles têm uma perspectiva de coisas antigas agora no passado. Eles não têm aquela projeção de que as coisas vão mudar, de que certos aparelhos vão se tornar obsoletos, de que outros vão existir, e isso não aconteceu. Eu achei que o autor, ele teve uma visão de futuro muito boa. Muitos aparelhos que ele descreveu no momento atual para ele, que foi nos anos 50, quando as naves apareceram, não foram descritos no futuro como máquinas de escrever. Ele não usou isso. A única coisa que ele usou é um gravador. Eu achei que ele conseguiu prever muito essa questão de que aparelhos se tornariam obsoletos, outros iriam aparecer. Claro que, assim, ele fez uma projeção de futuro muito grande, porque quando se passa os 50 anos, o livro deveria estar sendo passado por ali, entre 2005 e 2010. E naquele momento, no livro, cada pessoa tinha uma nave, assim, pequena, do tamanho de um carro, em que as pessoas podiam ir para onde quisesse, para outro país, não sei o que. Eu não sei se ele imaginou que em 2005 isso iria existir, ou que talvez, também é falado no livro que os humanos começaram a utilizar também algumas tecnologias dadas pelos Senhores Supremos. Então a gente entende que foi essa tecnologia das naves e de carros voadores e não sei o que, foi dada pelos Senhores Supremos. Outra coisa também é que o autor conseguiu praticamente prever a existência de Netflix e iFood. No livro ele fala que existe um telefone que acho que é a central de alimentação, a central de abastecimento, alguma coisa assim, que a pessoa ligava e a comida já chegava na casa da pessoa pronta. E é basicamente o que acontece com o iFood. A gente não liga, a gente pede pelo smartphone lá, como um site. Assim, a perspectiva é a mesma. E Netflix também, que ele fala que as pessoas conseguem ter os filmes e os programas que queriam assistir na tela da televisão a hora que quisesse. Falar um pouco sobre os pontos positivos que eu achei na história. O primeiro ponto positivo foi: eu achei a história imprevisível. Eu não conseguia prever o que ia acontecer na história. Como tem muitas histórias que a gente já imagina o que vai acontecer,
Eu tinha uma teoria no começo de quem eram os Senhores Supremos, a teoria foi quebrada. Eu tinha uma teoria do que ia acontecer no futuro, a partir do momento que os Senhores Supremos se revelam a aparência deles. Foi quebrado também, o livro terminou completamente, eu não consegui prever nada do que ia acontecer. O final, não consegui imaginar que aquilo ia acontecer e eu gostei bastante disso. O segundo ponto positivo, como eu já falei, foi a projeção do futuro perfeita. Parece até que o autor viajou no tempo, chegou agora no momento atual e voltou para os anos 50 para escrever o livro. Eu achei isso muito legal, porque é muito difícil a gente ver assim, coisas que foram escritas no passado, até coisas dos anos 90 mesmo, que não faz tanto tempo, e erraram feio sobre 20 anos na frente. Eu gostei bastante disso. E o terceiro ponto positivo, como eu falei, foi o final surpreendente. Eu não consegui imaginar que o livro ia terminar daquele jeito. Eu nunca poderia imaginar que o personagem que ia carregar o livro até o fim seria aquele personagem. O autor, ele brinca mesmo, você não consegue saber o que ele vai levar ao final do livro, e eu gostei muito disso. Eu pretendo ler outros livros dele porque eu gostei muito. Agora eu vou falar sobre os pontos negativos. O primeiro ponto negativo é que os personagens não são carismáticos. Eu não consegui assim me conectar com nenhum personagem, sinceramente. Ele seguiu muito uma família que eu já esqueci até o nome deles, inclusive. E assim, eu sinceramente não conseguia gostar. Não conseguia gostar do homem, não conseguia gostar da mulher, não conseguia gostar dos filhos. Eu achei assim totalmente, tipo, o que acontecesse com eles, o que fosse, caguei. O segundo ponto positivo é que o autor não permitiu assim, conexão com nenhum personagem. Ele não conseguia nenhum personagem, ele só contava a história do que acontecia. Quando terminava o capítulo, ele já ia para outro e aquele personagem ficava esquecido. Ele não deixava um gancho do que ia acontecer com aquele personagem, ele simplesmente acabava a história daquele personagem ali, ia pro próximo, e aí a gente não tinha certeza se ele ia voltar para aquele personagem depois ou se a história dele tinha acabado ali, porque o gancho real da história era o objetivo dos Senhores Supremos. A gente só continuava lendo por causa disso. Primeiro a gente queria saber qual era a aparência dos Senhores Supremos. No começo eu pensava que os Senhores Supremos eram, na verdade, humanos vindos do futuro, mas terminou não sendo isso. E depois, qual era o objetivo deles? O que eles tinham a ver com as crianças. Terminava um capítulo e aquele capítulo terminava inacabado, sem a gente saber o que ia acontecer depois. Não tinha assim aquela conexão com os personagens. Eu não consegui gostar de nenhum personagem, torcer por nenhum. E eu acho que isso deixou a desejar. E o terceiro ponto negativo foi o que aconteceu com as crianças. O autor não explicou. No final, as crianças viraram aqueles seres lá meio esotéricos, né? E aí no final eles foram levados pelos Senhores Supremos. E aí eles foram levados para onde? O que aconteceu? Eles foram repovoar outro planeta. Os superiores dos Senhores Supremos eram seres como aquelas crianças. O que aconteceu? Ninguém entendeu. Terminou assim. Ele não falou o que acontecia depois. Eu acho que devia, né? Porque agora ele não deve mais nada, que ele morreu, o autor. Mas eu acho que ele deixou devendo pelo menos um conto explicando o que aconteceu, para onde eles foram, o que eles foram fazer em outro planeta, né? Porque a Terra se explodiu, mas o que aconteceu? Eu acho que, assim, ficou faltando isso. Só isso, é só isso que eu queria saber. Então, gente, essa foi a minha experiência lendo O Fim da Infância. Como já falei no vídeo do Drácula, a experiência de outra pessoa não diz nada sobre você. Pode ser que eu tenha gostado muito de um livro e você não, mesmo você tendo um gosto parecido com o meu, você não goste, ou eu tenha detestado um livro e você ter o gosto parecido com o meu e adorar aquele livro. Então, sempre vale a pena ler, sempre vale a pena, por mais que o gosto dela seja parecido com o seu. Eu gostei muito desse livro, inclusive eu dei 5 estrelas para ele, favoritei. Mesmo com esses problemas, eu gostei muito. Com certeza vai ser um livro que no futuro eu vou reler. Talvez eu tenha outra visão diferente. Talvez eu entenda coisas diferentes que eu não consegui entender nessa primeira leitura. Mas com certeza acho que vale a pena vocês lerem. E é isso. Curte o vídeo, se inscreve no canal, deixa comentário falando se vocês já leram esse livro, se vocês têm vontade de ler, qual a expectativa de vocês, se esse vídeo ajudou vocês. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu, falou.